Olá, alunos. Bem-vindos à disciplina de nefrologia. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Hoje a aula é um pouco mais curtinha, para a gente entender alguns conceitos, começar a entrar no clima daquilo que a gente vai aprender na disciplina, se aprofundar em algumas coisas que vocês já viram, para relembrar, que são de extrema importância, né, na disciplina de nefrologia, naquilo que a gente quer fazer. Inclusive, é uma área de especialização, tá bom? Como de costume, eu vou deixar lá o material para consulta. Vou deixar a atividade complementar, que é o que garante a presença em aula e a nota de vocês, tá bom? E a gente vai se falando. Qualquer coisa, eu estou à disposição no e-mail, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Como eu falei, a gente vai entender aquilo que a gente vai aprender na disciplina, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de nefrologia, alguns conceitos que vão ser comuns no dia a dia de vocês, tá bom? E o conteúdo dessa disciplina. Então, para a gente começar, nefrologia é a ciência que estuda ou se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças do sistema urinário, em especial o rim. Em São Paulo, a gente tem um centro de diagnóstico e tratamento específico para problemas renais, inclusive é referência para transplante renal, tá? Que é dos assuntos que a gente vai ver, que chama Hospital do Rim e Hipertensão, que fica ali no parque, próximo ao Parque do Ibirapuera, onde era o antigo Detran, aqui em São Paulo, tá? Lá, eles internam e tratam especificamente de doenças do sistema urinário e do rim, tá? Por vezes, essas doenças afetam só o rim, né? Mas é necessário que a gente entenda que ela, quando afeta o rim, é porque já tem outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão. Haja vista que o hospital chama Hospital do Rim e Hipertensão, né? E algumas outras doenças imunológicas, como lúpus, por exemplo, que vão provocando lesões em vários órgãos e também nos rins, tá? Uma outra coisa que causa alteração no rim ou lesões renais são alguns medicamentos de uso corrente, como o uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Essas medicações, via de regra, elas não são vendidas em farmácia com o uso de medicação, não são medicamentos de uso restrito, e o uso indiscriminado, a gente vai tomando anti-inflamatório porque está com dor, e aí acaba que a gente tem lesão renal e pode evoluir para transplante renal. Essa é uma das causas mais comuns de transplante renal lá no Hospital do Rim e Hipertensão, que a gente vai ver mais para frente também, tá? Se a gente consegue diagnosticar precocemente essas doenças, a gente consegue melhorar e corrigir alguns problemas. Se não forem tratadas, elas podem evoluir para uma perda progressiva da função renal, evoluir para uma insuficiência renal crônica, na qual a gente vai precisar fazer uma diálise peritoneal ou uma hemodiálise, seja uma hemodiálise numa máquina convencional ou numa máquina de prisma, que a gente também vai ver, tá bom? Na maioria dessas situações, ela pode ser evitada, essa perda renal, tá? Se a gente prestar atenção nesses doentes precocemente e já encaminhar para o nefrologista. O problema, a realidade, é que, infelizmente, eles só são enviados tardiamente para o nefro e aí já está numa situação de insuficiência renal moderada ou grave, e aí já não tem mais o que fazer, já é irreversível, tá? Se está numa insuficiência renal aguda, por vezes consegue se corrigir e manter o acompanhamento. Se ela já está numa situação mais grave, de moderada grave ou crônica, é irreversível, tá? O melhor que esse nefrologista vai fazer, por muitas vezes, ele vai tentar impedir ou retardar o agravamento da doença renal,
já que tem vários anos de evolução, tá? Pode evoluir para um transplante renal, para uma insuficiência renal com necessidade de hemodiálise ou não, tá? Mas só o tempo vai dizer, tá bom? A gente vai ver alguns termos que são comuns com relação à nefrologia, que vão fazer parte do dia a dia de vocês, tá bom? Alguns já são mais comuns para vocês, mas que a gente tem que aprender, tá bom? Então, ou relembrar. Anúria, diminuição ou ausência de secreção urinária. Geralmente o paciente que está em hemodiálise ou em diálise peritoneal, ele já está em anúria, ou seja, ele quase não faz nem xixi mais. Litíase renal, frequentemente a gente conhece as pedrinhas nos rins, né? Ela que é a causadora das cólicas renais, né? E geralmente essas pedrinhas elas são de cálcio e de ácido úrico na sua grande maioria. Então aquilo que a gente absorve em excesso com a filtração dos rins, elas vão se acumulando, tá? Essas pedrinhas, essas litíases, elas também podem provocar perda de sangue na urina, que é a hematúria, infecções renais, como a pielonefrite, ou somente a cólica renal. Às vezes elas são expelidas naturalmente, às vezes elas precisa ser feitas cirurgias com laser ou as convencionais para destruir a pedra, coloca-se um catéter e deixa o organismo eliminar, tá bom? Grande parte desses cálculos depende da nossa alimentação e a outra parte é só realmente pela filtração do rim, tá? Disúria ou é um sintoma ou mesmo sinal de que algo está errado, né, no sistema urinário, que significa dor, né, quando dor ou desconforto urinar, ou uma sensação de ardência na região genital quando vai fazer xixi. Deu dor, deu essa disúria, significa que alguma coisa já está errada. Via de regra, geralmente alguma infecção ou uma hematúria que está vindo por aí, tá? Diurese é o que a gente anota lá na nossa anotação, que é a produção e secreção de urina pelo rim. Pergunta para o paciente, o senhor fez xixi? Fez. Fez bastante ou fiz pouco? Ah, mais ou menos. Aí a gente põe lá, diurese presente, né? E aí quantas quantidades de cruzinha para saber se foi pouco, muito ou mais ou menos. Glicosúria é uma expressão médica para descrever presença de glicose na urina, o que já significa alguns problemas de saúde, como, por exemplo, o diabetes ou alguma lesão renal. Então, um diabético que tem muita glicose circulando no sangue, como o rim tenta equilibrar e compensar isso, ele vai filtrar mais, então a urina vai ter mais glicose na urina, e aí isso já indica algum problema, ou de lesão renal, porque ele pode estar, sim, tirando muito mais glicose do que deveria, ou de realmente que o paciente está com diabetes, tá? Glomerulite é uma inflamação do glomérulo, né, que é uma região do rim, tá? Que a gente vai ver nas aulas seguintes, na parte de anatomia, né? É ela que faz a filtragem do sangue e a formação da urina. Se essa região está inflamada, ela chama-se glomerulite, tá? É uma lesão relativamente grave e preocupante, porque está com um processo inflamatório dentro do rim, isso pode descompensar todo o sistema urinário e organismo do paciente, tá? Hematúria é a presença anormal de eritrócitos, né, que é o glóbulo vermelho na urina, né? Então, aí, se tem glóbulos vermelhos, a gente chama de hematúria ou famoso sangue na urina, que o paciente vai relatar para a gente, né? Ela pode ser visível macroscópica, quando eu consigo enxergar que tem aquele sangue já na urina, ou microscopicamente, quando eu vou fazer um exame de urina, e lá no exame a gente vai lá ver assim, ó, hemácias ou eritrócitos, que vai dar na mesma, tá? Hemodiálise é o procedimento no qual a máquina faz a função do rim, ela filtra o sangue, né? Ela vai tirar o sal, os líquidos e todas as substâncias que são tóxicas para o organismo. Ela pode ser uma hemodiálise convencional ou numa máquina mais nova e moderna chamada Prisma, que depois em outras aulas eu vou trazer para vocês, tá bom? Micção
é o ato de expelir urina voluntária ou involuntariamente, que popularmente o paciente fala, vou fazer xixi, né? Esse ato de fazer xixi, de eliminar a urina, é a micção. Noctúria, não é muito incomum da gente escutar relatos de idoso que ele tem um aumento da diurese, da vontade de fazer xixi à noite, tá? E aí faz com que esses pacientes tenham que levantar muito mais vezes, interromper o sono, né? Às vezes 4, 5, 6 vezes para poder fazer xixi, tá? Oligúria é a diminuição da quantidade de diurese, né? E aí a gente fala que isso é uma oligúria, né? Como que eu caracterizo isso? Se eu estou fazendo um balanço hídrico com controle de diurese, eu vou ver que o paciente adulto eliminou entre 100 a 400 ml no período de 24 horas, né? E aí já é um indício de lesão renal aguda. Poliúria é o contrário, ou seja, eu fiz muito xixi por algum motivo, ou seja, pelo uso de diurético, ou seja, por uma ingesta hídrica maior, tá? Adultos eliminam mais do que 3 litros e crianças entre 2 a 2,5 por litro. Isso pode gerar uma descompensação no organismo, uma vez que o rim filtra não só água, mas ele vai filtrar eletrólitos. Então, eu posso descompensar a parte cardíaca, por exemplo, se eu eliminar muito potássio ou muito sódio, e aí o paciente pode vir até ter uma parada cardíaca, tá? Então, não é tão simples assim. Para a gente encerrar e entender o que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai ver o funcionamento dos rins, distúrbios do sistema urinário, né, que vai ser muito comum para a gente no dia a dia, né? Então, as infecções, as doenças, como que eu faço, como que eu trato, o que que eu posso fazer. Diálise peritoneal, vamos entrar mais a fundo também, assim como a hemodiálise. Vamos entender um pouquinho de transplante renal, como que funciona isso no Brasil, tá? Hiperplasia benigna de próstata e a neoplasia de próstata, tá bom? Tanto o nefro quanto o nefro ou o urologista podem ajudar nessa situação, tá bom? Mas o uro, mas faz parte do sistema, então a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês como uma curiosidade, tá bom? Essa foi a aulinha mais curtinha de hoje que eu falei, tá bom? Dúvidas, estou à disposição. A gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.